Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E a nossa oração de hoje é clamor pela libertação familiar. Vamos clamar para que haja libertação em todas as áreas, seja na sua vida ou seja na sua família. Mas antes, eu quero pedir a vocês que já vão dando aí o seu like. E não esqueçam não, queridos, nós precisamos tanto da sua curtição. Então, dê aí o seu joinha e, se possível for, compartilha com alguém que você sabe que está precisando de oração, para que também venha a ser abençoado, para que receba os seus milagres. Então, vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, e eu vou ler do versículo 17 ao 20. O título é As Admoestações. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, observa que esta foi uma carta de Paulo, que ele escreveu para os romanos, o povo que morava em Roma. Então, Paulo, ele falou para aquele povo, que no caso aqui, era os irmãos na fé, advertindo eles para não se misturarem com os incrédulos, com os rebeldes, com aqueles que não tinham compromisso com Deus, porque esse tipo de pessoas eram capazes de provocar a divisão e eram capazes também de esfriar as pessoas na fé por causa da sua influência. Esta palavra, amados, exorta a cada um de nós para vigiarmos com as pessoas que nós temos ao nosso lado. Muitas vezes a gente tem pessoas saradas, pessoas que querem fazer o bem, pessoas que desejam o bem. Essas pessoas, sim, vale a pena a gente dar ouvido, a gente investir e a gente ter ao lado da gente. Da mesma sorte que existem pessoas, que é o que diz no versículo 17, que provocam divisões, escândalos, e estão sempre em desacordo com a palavra de Deus, em desacordo com a doutrina, com os ensinamentos. Então, estas pessoas, Paulo orienta que devemos nos afastar delas. Pessoas rebeldes, pessoas críticas. Às vezes a pessoa é cristã e ela tem ali o seu compromisso com Deus, a sua integridade com Deus, mas se ela não vigiar e ter ao seu lado uma pessoa que fica criticando e que fica
chamando atenção, e é sempre contra essa postura do cristão. O cristão termina desanimando, termina se esfriando, termina dando ouvido. Então, amados, quando nós levantamos clamor por libertação, é também para recebermos a libertação espiritual, porque isso também faz parte. O inimigo, às vezes, ele usa pessoas que estão em nossas voltas para tentar nos fazer desanimar. E às vezes a gente precisa de se libertar dessas deficiências espirituais que nós temos, de darmos ouvidos a terceiro. Um exemplo, a pessoa que costuma muito ir para a igreja, que tem o seu compromisso com Deus, e chega e começa a criticar, às vezes a pessoa termina deixando de ir para a igreja por causa da crítica, por causa do que o outro fala. A mesma coisa no que diz respeito ao nosso dízimo, que nós temos o dever de entregar o nosso dízimo na igreja. E às vezes aparece um que fica só criticando, fica falando palavras abusivas, pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, pessoa que não tem nada com os cristãos e fica soltando palavras ao vento para poder desestimular, desanimar o crente, o dizimista. E a gente termina o quê? Dando ouvido. Tem muitas pessoas que eram dizimistas, fiel na casa do Senhor e estava cumprindo o seu dever cristão, o seu voto com Deus, que o dízimo é uma obrigação nossa, e deixou de ser por dar ouvido a terceiros. Então, amados, é isto que Paulo está dizendo, que nós não devemos dar ouvido, porque quando uma pessoa que está na presença de Deus, que é fiel a Deus, que está no seu compromisso com Deus, e começa a dar ouvido a terceiros, a pessoas que não têm compromisso com a palavra, como ele disse aqui, porque esses tais não servem a Cristo, e a pessoa passa a dar ouvido a eles, a pessoa termina sendo prejudicado na fé, na sua espiritualidade. Tem gente que ainda perde a salvação. Então devemos vigiar muito, vigiar e pedir para Deus nos dar graça, nos revestir e proteger o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para não nos deixarmos ser levados por palavras torpes e nem por influências de pessoas incrédulas. Da mesma sorte, é as ofertas que entregamos na igreja, os propósitos. Por falar nisso, amados, vocês sabiam que quando o pastor, o bispo, o apóstolo, quem quer que seja, que está na frente de um trabalho, pede oferta para a igreja, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, eles não estão pedindo oferta, não é só com o objetivo de ajudar a igreja, mas estão pedindo com o objetivo de abençoar a vida do povo da igreja, a vida dos irmãos. Por quê? Porque as coisas de Deus é diferente das coisas do mundo. Quando nós tiramos para fazer alguma coisa referente à nossa vida secular, nós estamos tirando, diminuindo, né? Mas quando nós tiramos para investir na obra de Deus, aumenta para nós. Aumenta tanto no sentido financeiro como também na vida espiritual. Quanto mais nós ofertamos ao Senhor, mais nós recebemos dádivas de Deus, mais nós recebemos bênçãos, mais nós recebemos milagres também e mais somos prósperos. Deus nos concede muito mais do que o pouco que nós damos, de diversas formas, tanto em termos espirituais como em termos materiais. Por isso que nós não devemos deixar de entregar o nosso compromisso, o nosso voto de fé, o nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor, porque nós é que somos
os beneficiados com isso. E ainda digo mais, queridos, os incrédulos, as pessoas do mundo não entendem isso. Só entende quem tem o compromisso com Deus, só os irmãos na fé. Por isso que nós não devemos dar ouvido às pessoas incrédulas. Não devemos dar ouvido em nenhum tipo de coisa que serve de influência para atrapalhar o nosso compromisso com Deus. E Paulo deixa bem claro, a esses tais se afastam deles. E olha que ainda diz aqui no versículo 18, e com suaves palavras lisonjas enganam o coração dos incautos, ou seja, dos ingênuos, das pessoas inocentes, que não faz a mínima ideia de qual é a intenção deles. E no final diz, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés, é dos teus pés, Satanás, que tenta atrapalhar a tua fé. E por fim, ele diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aleluia! Então, meus amados, vamos unir aqui a nossa fé, a nossa oração e pedir a Deus para nos libertar até mesmo de pensamentos, de certas influências e de tudo aquilo que tenta atrapalhar a nossa vida com Deus, a nossa paz. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu levanto a Ti este clamor, por saber, Senhor, que Tu estás nos ouvindo e por saber, Senhor, que Tu és o único Deus, verdadeiramente Deus e o único abençoador. E eu levanto a Ti, Senhor, este clamor, para que Tu venha abençoar de uma forma poderosa a vida de cada um de nós e nos dar também, meu Deus, o revestimento que estamos precisando. Venha nos revestir, venha nos cobrir com a Tua proteção e venha, Senhor, derramar as Tuas graças sobre nós. Senhor, eu te peço que Tu venha guardar o coração de cada um destes Teus filhos. Guarda os seus corações, guarda a sua mente, guarda a sua vida, Senhor, para que sejam preservados na fé que depositaram em Ti, que a sua fé seja perseverante e que nada venha abalar a fé de nenhum deles. E eu clamo a Ti, meu Deus, para que Tu venha entrar com o milagre de libertação espiritual, libertação na família. Senhor, liberta, meu Deus, o familiar desta pessoa que está precisando, Pai, em nome de Jesus, está precisando de ter uma vida em paz, está precisando de conquistar os seus objetivos, tem lutado de diversas formas para conseguir algo e muitas vezes aparece uma amarração, aparece um obstáculo, aparece um impedimento. Pai, eu clamo a Ti, Senhor, quebra agora, meu Deus, todos os obstáculos, destrói os impedimentos, repreende aquilo que está impedindo este teu filho, esta tua filha, de conseguir os seus milagres, de conseguir as suas bênçãos, de conseguir, Senhor, a sua vitória. Meu Deus, eu clamo a Ti para que Tu venha entrar com o milagre de libertação na vida do filho, da filha desta pessoa, libertação de todo tipo de depressão, de toda força opressora do diabo. E também, meu Deus, que eles sejam libertos de todo tipo de perseguição. Quantas pessoas que, por inveja, Senhor, ocupam o seu tempo em perseguir uns aos outros, através de obras de macumba, através de maldade, de perversidade. Então eu te peço, Senhor, seja qual for a maldade, seja qual for a obra feita, a obra mandada, que seja quebrada, que seja destruída, que seja desfeita, em nome de Jesus. E que sejam estas famílias libertas, estas famílias sejam abençoadas.
Liberta também, Senhor, o familiar desta pessoa do espírito da incredulidade, o espírito da dureza de coração. Quantas pessoas, Senhor, que quer manter a sua fé firme e quer perseverar e muitas vezes, Senhor, encontra obstáculo dentro do seu próprio lar por causa daqueles que não são da fé, por causa daqueles que não creem em Ti. Então eu te peço, entra com a libertação nestes lares, Senhor, para que haja conversão, para que haja transformação, para que haja uma só fé, para que seja profetizado um só batismo, para que seja, Senhor, pregada a palavra e seja aceita. Entra com milagre, meu Deus, de libertação, porque a casa da família onde todos te servem, onde todos te seguem, a vida deles se torna uma vida na paz. Os lares dos crentes, Senhor, que te serve com inteireza de coração, é um lar de paz, de harmonia. E é isto que este teu filho, esta tua filha tanto deseja, tanto sonha, é ver, Senhor, o seu lar recheado da tua paz divina. Então abençoa, meu Deus, repreende todo tipo de incredulidade que existir no coração de cada um e entra com milagre de libertação espiritual, libertação também de enfermidades, libertação de amarração financeira, libertação de todo tipo de vício, libertação de todo tipo de perseguição. Repreende todas as mazelas, todas as malignidades destes lares, destas casas. É o que eu te peço para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Fique na paz em nome de Jesus.